Bitcoin fechou o semanal a menos de 95 mil dólares. Mas se eu te falasse que agora não quer dizer especificamente que é bear market? Mas eu gostaria que você refletisse uma coisa comigo antes da gente ir para esse resumo. Você já parou para se perguntar quantas oportunidades você já perdeu por não saber analisar o mercado e ter que ficar dependendo de terceiros? Pois bem, jovem gafanhoto, quando você estiver analisando o gráfico, saiba, existem inteligências artificiais que, combinadas com os prompts ideais e linkadas no sistema correto, você consegue ter gerentes, gestores, inclusive plataformas específicas para você, criadas por você, para atender a sua necessidade naquilo que você não sabe fazer referente à sua análise de criptomoeda. Então, na boa, eu não sei o que você está fazendo ainda, que você ainda não clicou em algum lugar aqui no Store e preencheu o formulário que está lá. Porque existe um treinamento chamado Dominando Cripto com IA. E lá eu vou te ensinar tudo para você parar de depender de terceiros. Então, quem aprende não depende, clica aqui e para de perder tempo. Ah, detalhe, clica depois de assistir o resumo aqui, tá? Em resumo, o que a gente estava esperando? A gente está esperando literalmente a Cruz da Morte acontecer. Cruz da Morte, para quem não sabe, é um termo que foi criado e nada mais é do que o seguinte. Imagina quando a gente faz aquelas análises técnicas e a gente consegue ver uma pancada de linhas aqui, ó. Só que tem o seguinte, repara que tá vendo essa linha aqui, ó, a linha amarela, tá vendo com a linha amarela aqui, ó, linha amarela e uma linha azul. E o que aconteceu aqui, ó, a linha amarela tava vindo, ela tá em cima da linha azul e ela cruza, tá vendo aqui, ó, a linha azul? Então ela passa de cima para baixo. Ó, a azul ficou por cima e a amarela ficou embaixo. Isso aqui é um movimento que geralmente antecede uma alta, tá vendo? Então nós tivemos uma alta aqui e aqui, ó, em seguida nós tivemos um outro evento, ó. E aí veio a alta aqui também. Então, geralmente, depois de uma Cruz da Morte, nós temos um rally. É isso que geralmente acontece. Então, se eu fosse olhar o gráfico hoje friamente, eu estaria falando para você que estamos muito próximo de uma Cruz da Morte confirmada e a gente poderia sim ver o rally acontecendo. E a gente teria essa marca de 95 mil dólares, 94, enfim, sendo atingida, e depois nós iríamos ver alta. Só que existe o outro lado da moeda. O outro lado são as pessoas falando assim, tá, mas por quê? Por que o mercado tá tão embaixo assim? Regra número 1, entenda o jogo que você está jogando. Esse momento de ciclo geralmente é normal acontecer de 20 a 30% de queda. 20 a 30. Eu tô falando para você que teve aí 22% aproximadamente de queda. Então, o que está acontecendo é padrão, é ciclo, acontece. E para ajudar, vem de perto. Para ajudar, o governo Trump simplesmente tirou todos os dados. A bússola do mercado, a bússola que orienta todo mundo assim, ó, ele tirou. A galera tá sem bússola. Por quê? Porque os dados estão fechados. Quando teve a paralisação do governo americano agora, que é o shutdown, tá todo mundo falando, teve também a paralisação da informação de dados, que era o famoso payroll que acontecia. Então, ou seja, isso volta a acontecer agora que o governo conseguiu a aprovação de uma lei, que conseguiu um financiamento e que até 30 de janeiro do ano que vem eles estão garantidos no sentido orçamentário. E aí, detalhe, tem muita coisa que ainda nem voltou a funcionar. Então teve um caos, um medo extremo no mercado de forma geral. E quando eu digo teve, não é passado, ainda está tendo. Eu tô falando pra você que índice de americanância bateu 10, salvo engano. Então, assim, imagina, institucional, que é a grana pesada que começou a entrar nas criptomoedas, o institucional precisa ter esse tipo de bússola para ele conseguir jogar o jogo. Se não tem, vem medo, vem incerteza, os caras começam a entrar em movimento de liquidação, e aí você já vê onde que vai. Então, resumindo, o momento é 50-50 para tudo, não é só sobre o preço do Bitcoin, é sobre esse turbilhão de coisas acontecendo envolvendo macroeconomia. E sim, vai se acostumando, porque a partir de agora, quando começa a entrar institucional, é natural que haja esse turbilhão de coisas lá fora e que reflita aqui no preço dos Bitcoins. Fato. Quando eu digo dos Bitcoins, é do mercado cripto de forma geral. Resumo, cautela, esse é o ponto. Estou otimista sim, estou com operações compradas sim, mas cautela, esse é o ponto. Por quê? Porque agora a gente precisa entender macroeconomia e é um negócio que a gente não está preso só no movimento do ciclo. O ciclo como um todo está relevante, está sendo muito parecido com o que deveria acontecer, mas de novo, macroeconomia pode influenciar. E aí esse sinalzinho que a gente viu aí, do semanal fechando abaixo da linha de 50 ciclos, isso é perigoso. Então agora a gente monitora, a gente observa para entender os próximos passos. O que você deve fazer? Cautela do mesmo jeito, é isso que eu te digo. Se você é da galerinha de operação em futuros, cuidado com esses negócios de ficar rodando aí alavancagem de 20, 30x. Cuidado. Não me venha chorar se ele buscar 87 mil dólares e você falar que eu não avisei. Não me venha, porque agora é 50-50. Saulo, ele pode buscar 83? Pode. Por isso que eu tô falando, pé lá, pé cá. Segura sua onda. E de novo, você quer aprender como é que é feito esse tipo de análise aqui? Sim, eu também usei IA, tá? Facilmente eu uso IA nisso aqui. Clica aqui no meu perfil em algum lugar, você vai entender que tem outros vídeos onde eu falo sobre isso. Inclusive sobre esse vídeo aqui. Tem uma outra informação que eu ia colocar só lá nos stories, só para quem realmente vem beber água limpa. Mas eu vou dar uma palhinha para você, tá? Não esquece também que nós estamos tendo agora, para você ficar animado, tá? Estamos tendo agora a finalização do Quantitative Tightening. Quantitative Tightening é mais ou menos um processo, mas é o seguinte, é um processo do Banco Central dos Estados Unidos em que ele retira, ele fica assim, ó, com a mão fechada, ele retira dinheiro do mercado. Tanto que agora no shutdown dos Estados Unidos, nesse processo de shutdown,
Só nesses meses aí, ó, ele tirou aproximadamente 1 trilhão do mercado. 1 trilhão de dólares. E eu tô falando agora que com o final disso, né, o final do quantitative tightening, ele acaba agora em 1º de dezembro. 1º de dezembro ele para de fazer redução e ele volta com o inverso dele, que é o quantitative easing, que é a facilitação do dinheiro entrando no mercado. E já foi falado logo de cara que vai ter injeção de 250 bilhões de dólares. Então a máquina começa a girar novamente, entende? Então isso também tende a favorecer, ó, criptomoeda e altcoins de forma geral, enfim, o mercado tende a subir porque está tendo liquidez sendo injetada no mercado. Isso é importante, não esquece. E eu vou te ensinar a fazer resumo desse vídeo aqui. Não esquece, vai no meu store.